Oi pessoal, eu sou a Lilian, esse é o meu canal. Aqui a gente fala principalmente de tarô terapêutico, astrologia, e hoje é o primeiro vídeo que eu tô fazendo para esse canal para falar de um outro assunto que não é o tarô da lua, para falar do dia de hoje, que é um dia festivo. Eu tô assim com esse colar em homenagem ao dia, aqui atrás também, esse altarzinho aqui e essas espadas de Ançã aqui atrás, porque hoje é o dia de Yansan, ou o dia de Oiá. Eu já frequentei, já fui batizada, sou batizada na Umbanda, né, na cidade onde eu morava antes, em Santa Maria. Conheço muito pouco, gostaria de conhecer muito mais, sou apaixonada pelo pouco que eu conheço do candomblé, por amigas que eu tenho, pessoas que conhecem, amigas, uma grande amiga de Salvador que estudou muito lá, então sou muito apaixonada por essa orixá, desde criança, depois na minha adolescência, quando eu descobri a Umbanda astrológica, que foi a Umbanda que eu fui batizada, onde os nossos pais, no caso os teus orixás regentes, tem a ver com o teu signo, tem a ver com o planeta que está associado ao orixá. Tanto que nessa Umbanda eu aprendi que a cor de Ançã seria azul ou tons de azul. Mas na maioria das vezes, né, tudo que a gente vê em relação ao Oiá, a cor é vermelho. E inclusive a Santa Bárbara, que é no sincretismo, ela é na religião católica Santa Bárbara. Essa imagem que eu tenho aqui atrás é de Santa Bárbara. Também é vermelha a veste dela. Mas então eu sempre fui muito apaixonada por essa orixá, assim como por Iemanjá. E hoje decidi fazer esse vídeo para contar um pouquinho para vocês dela, né? Então, quem gosta, quem já ouviu falar, sabe que é a senhora dos raios, das ventanias, das tempestades, né? Do vento. Ela é uma Yansan, ela é uma orixá muito poderosa, né? Ela foi uma mulher guerreira, feiticeira. Eu fui estudar agora porque eu vi uma história muito linda numa novela chamada Garota do Momento, que passou há pouco, que a personagem principal contava muitas histórias dos orixás. E um dia ela contou que Yansan era um título que Oiá tinha recebido de Xangô e que significava mãe do céu rosa, ou mãe do céu rosado, mãe do entardecer. Que Xangô teria dado esse título para ela. Eu fui dar uma pesquisada agora, né, pela questão da beleza dela, que ela era resplandecente, iluminada como a luz do entardecer. E hoje eu fui procurar mais para entender o que é essa mãe do céu rosado, Senhora do Entardecer, e encontrei um canal no YouTube que chama Papo Café e História, professor de História Júlio, e é sensacional o vídeo dele, aprendi muitas coisas com ele, inclusive esse detalhe, né, que então Oiá é o nome da orixá, né, e que Yansan significa mãe do céu rosa, senhora do céu rosa, do céu rosado, mãe do entardecer, e que é, na verdade, um título dado por Xangô para Yansan. E eu fiquei muito apaixonada por essa história. Queria colocar as cores aqui todas da referência, por isso que eu coloquei esse colar aqui, com esse que tem esse rosa também, né? E para homenagear ela, né, essa orixá, ela é uma orixá feminina que, no mundo que nós continuamos vivendo com as mulheres, tudo que acontece com as mulheres em relação às violências inúmeras, a Yansan é a guerreira, é a forte, é todas as mulheres, na verdade, né? Que resistem há séculos aí, milênios de patriarcado, violências, e estão aí fazendo o mundo, são as mães, né? E daí eu fui ver a história, então, de Yansan, né? Que é uma história linda também. Então, Yansan é esposa de Xangô, ela teve 9 filhos, ela carrega a espada, ela carrega uma coisa chamada Iruexim, que é o rabo do búfalo. Porque falam que
com o rabo do búfalo, né? Qual é o simbolismo do rabo do búfalo? Ela comanda os ventos e comanda os mortos para fora do mundo dos vivos. Então Yansan tem essa questão com os mortos também, com essa habilidade dela, né, por ser uma grande feiticeira, uma grande sacerdotisa de magia. Esse professor de história ensina assim que essa orixá que recebeu o título, né, é Oya Onira ou Onira. E aí o nome por quê? Porque Onira significa a denominação, né, uma denominação de Oya, que é a senhora da cidade de Irá, que é no estado de Kawara, na Nigéria, e que é a cidade, né, de verdade da Oya, que foi, né, uma mulher de carne e osso, guerreira, feiticeira, que entendia de medicina, que ajudava as pessoas, que curava. Então, são muitos símbolos, eu tenho muita vontade de estudar, né, o candomblé, as questões todas das religiões de matriz africana, sou apaixonada, então quis falar um pouquinho hoje para vocês contar essa história. A Yansan, os animais dela de poder são o búfalo, tanto que o instrumento dela é o rabo do búfalo, que ela usa ali, que eu falei, a espada, e o búfalo, que ela é uma guerreira, né, como o búfalo, e a borboleta. E a história da borboleta também é muito bonita, porque a história da borboleta é porque também, pelo que eu estudei hoje, assim, não sabia os detalhes dessa história, né, já tinha ouvido, mas não tinha registrado, que Yansan era casada com Xangô, que é o rei da pedreira, também, né, da tempestade, e que ela ficava muito apavorada quando o Xangô estava, né, na tempestade. E ela pediu ajuda a Exu, que é o mensageiro e que ajudou, dando para ela esse dom de se transmutar e se transformar numa borboleta. Então, quando vinha a tempestade, ela se transformava numa borboleta voando no vento, que é dela, né? Ela é a mãe do vento. E só que daí, de uma forma leve, o voo de uma borboleta, que daí tem a astúcia, tem a capacidade de se manter desviada das tempestades e se cuidar nas tempestades. Então, essa história é lindíssima, né? Quanto mais eu leio, mais me apaixono. E hoje, esse dia é um dia importante também para mim. 4 de dezembro ficou, e é o dia dela, todo ano é um dia especial, importante, assim. E eu acho que pelo momento também, enfim, que a gente está vivendo, infelizmente, né? Nós estamos aí há 2025 anos da passagem de Jesus aqui pela Mãe Terra, que está aqui há milênios, né? Há milhares de anos os povos estão aqui na Mãe Terra, a Mãe Terra nos sustenta, e a gente está com um nível de violência contra as mulheres exorbitante. No nosso país, terrível, né? E no mundo também. E então esse símbolo da guerreira, da Yansan guerreira, né, de todas as mulheres segurarem a mão de todas as mulheres e de todos os homens segurarem a mão de todas as mulheres, assim como Xangô segurava a mão de Yansan. Então eu queria deixar esse vídeo hoje para vocês e encerrar ele com um tarô, claro, em homenagem a Yansan, um tarô Wicca, que é um tarô das bruxas, feiticeiras, pagãs da Wicca, mas a história, né, das mulheres e na Terra, a história do tarô como símbolo de ajuda, de autoconhecimento, tá sempre tudo muito entrelaçado. Então eu resolvi usar esse tarô hoje. Tô voltando aqui depois de uma pausa também, sem postar nenhum vídeo. Então, com esse tarô aqui, eu vou fazer um tarô que esse aqui vai ser coletivo. São 3 cartas que vai ser para todas as pessoas que acompanham o canal, que em algum momento vão assistir esse vídeo, não importa quando.
e que é uma mensagem para as coisas onde a gente está precisando de força, de mudanças, para fazer mudanças. Isso tem tudo a ver com a lua, super lua cheia de hoje, que logo também vou postar um vídeo com a super lua cheia de hoje e o tarô da lua. Mas esse tarô aqui é o tarô, né, de Ansan, em homenagem a essa nossa mãe, né, e uma mensagem dela pra gente em tudo aquilo que a gente precisa de força para fazer mudanças, de metamorfose, de transmutação, de renascimento. Então, pessoal, para dizer para vocês, esse é o meu canal, né, Lilian. Eu sou taróloga, psicóloga, terapeuta integrativa. Os agendamentos podem ser feitos através do meu e-mail, que é o liliandelavi@gmail.com, que eu também deixo aqui na descrição do vídeo. E para conversarem comigo também, se quiserem, né, através do e-mail ou deixando os comentários aqui, tá? E eu também vou dar um presente hoje no dia de Ansan, que é para até domingo, todos os inscritos que se inscreverem até domingo, e os que já são inscritos hoje, meus queridos, que fizerem um comentário aqui nessa postagem, vão participar de um sorteio no domingo de uma consulta completa de tarô terapêutico, né? Que o tarô é sempre terapêutico, e eu, como eu sou terapeuta, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, o tarô é muito terapêutico, o meu trabalho com o tarô. Então, isso aí, se inscrevam, passem para os amigos que vocês conhecem, que gostam disso. Eu também estou no desafio dos 50 inscritos para poder começar a fazer lives. E aí eu tenho essa meta também até domingo, de mais pessoas se inscreverem e comentarem para participarem do sorteio, que vai ser no domingo, no dia 7. Então, pessoal, vamos lá pro tarô, para nossa mãe Yansan, Santa Bárbara, Eparreoiá. Varre das nossas vidas tudo aquilo que não for para o nosso bem maior. Traz toda a força que a gente precisa. Eparreio, mãe, como está ventando aqui, 2 cartas já se jogaram no chão e elas vão ser as 2 primeiras. E nós temos 3 cartas. Ela já me entregou. Então, pessoal, essas 3 cartas são uma mensagem em homenagem a Yansan, o dia dela hoje, que tem essa força dela, essa magia dela, uma grande feiticeira, uma grande mulher, medicina, orixá, medicina. E essa mensagem para tudo aquilo que a gente está precisando na nossa vida, que passe aquele vento, dê aquela mudança e a gente saber que a gente renasce, que tudo em Gaia é assim, né? As nossas células, o nosso corpo, elas estão todos os dias morrendo e vindo novas células, e assim é em toda a natureza. Então, a gente tem que aprender a passar pelos processos de renascimento, de transformação e de transmutação, e ninguém melhor que Yansan para nos ajudar e nos conduzir nesses caminhos aí sempre. Então, vamos descobrir agora juntos quais foram as cartinhas que ela jogou pra gente aqui na grama do meu lado. Ah, que lindo! Sou apaixonada por essa carta. É a carta número 1 do tarô, o Homem Verde, crescimento. Então, já lindo, né? Tudo a ver com aquilo, crescimento, onde a gente está precisando fazer mudanças, onde a gente precisa de força, são coisas onde a gente vai crescer, porque quando a gente faz as mudanças, passa pela morte, pelo renascimento, sempre vem crescimento. Segunda carta. Nossa, tá maravilhosa essa Yansan. O cálice, fertilidade. Essas foram as 2 cartas que caíram no chão. Então, olha essa sequência, né, pessoal? A árvore, que é o crescimento. O Homem Verde, símbolo poderosíssimo. O vento dela aqui agora, mais forte. O cálice, que é fertilidade, né? Aqui nesse tarô, né? Tarô Wicca.
Então, a última carta foi a carta do que ficou no meu colo, que eu peguei a carta bem de baixo, que era a que estava tocando na minha mão. Nossa, gratidão, minha mãe Ansã e Parrê. Gaia, cura. Então, tudo, né, gente, que a gente tá precisando, que nós estamos precisando: crescimento, fertilidade e cura. E nesse tarô, a carta da cura é Gaia. Essa é a história de Gaia, né? Essa é a história do nosso planeta, é uma história de cura. É uma história de muita dor e sofrimento nessa experiência na matéria da terceira dimensão, e é processo de cura. Nós estamos aqui todos desde sempre para curar o planeta. E como nós continuamos destruindo muito o planeta, mas hoje já existe uma consciência sobre isso, né? E nós estamos tentando desesperadamente salvar o planeta, embora a ciência mais diga que nós não temos mais tempo de salvar, né? Portanto, que foi destruído, tem outra parte que se move de energia que mostra que não, que nós estamos, que vem aí a era, né, da cura, do reflorestamento, do fim da violência, do fim da guerra, e que nós temos que curar o planeta e curar os corações, educar os corações. Voltando para o tema da violência, a cura da violência é educar os corações e educar as crianças para saber o que são as violências, né? Mas em termos de cura, como saiu essa carta, eu tive que voltar para esse tema um pouquinho. Então, pessoal, essa é a primeira interpretação, assim, né, aqui espontaneamente para vocês. Agora eu vou trazer um segundo momento, que é o significado maior, mais profundo de cada uma dessas cartas. O Homem Verde, que é crescimento, que foi a primeira carta. O Cálice, fertilidade. E para fechar, Gaia, cura. Para ser uma mensagem mais completa, né? Porque eu sei que todas as pessoas, a maioria das pessoas no planeta Terra estão enfrentando desafios, né, nas suas vidas. E o planeta está enfrentando esses desafios todos coletivos. E, na verdade, a nossa vida individual não existe, né? Nós somos seres coletivos. E nós somos como, né, micropartículas de uma grande massa de bolo que se dividiu. Então somos todos um, estamos todos muito interligados. Nós, a natureza, tudo que é vivo, tudo que pulsa, e a matéria também. Então a gente entrando nessa ideia de coletivo e de que se nós não cuidarmos de todos, de todas, de todes e da Mãe Terra, realmente o nosso futuro não é legal. A gente vai elevando a nossa espiritualidade e a gente faz isso se fortalecendo na nossa vida pessoal, né? Então, quanto mais tu te cura, quanto mais tu cuida de ti, mais tu é capaz de cuidar dos outros. E também se diz muito, tanto na espiritualidade como nos contextos de saúde, né, que a gente precisa se curar, principalmente quem trabalha ajudando outros terapeutas, pessoas que estão ajudando de mil formas no mundo, não só terapeutas, né, mas ajudando e se ajudando. Nós precisamos nos curar. E agora eu tive um lapso do que eu estava falando, uma perda que faz parte da menopausa e da fibrofog, que foi perder a linha, porque eu tô muito feliz com esse jogo que saiu, né, com todas essas coisas que eu tô conseguindo vir aqui conversar hoje com vocês. Então, pessoal, agora eu vou trazer o jogo maior das 3 cartas, que é para qualquer desafio que tu esteja precisando, aquela força, aquela mudança, varrer, limpar, falar, abrir, né? E com essa força da Yansan e de todas as características da Yansan, de todas as qualidades, né? Que ela ajuda nesse caminho para essa resposta que tu
tá pedindo para alguma coisa que tu precisa mudar, que tu precisa transformar. E realmente as mudanças e as transformações vão vir, porque essas 3 cartas falam exatamente de um caminho para isso: crescimento, fertilidade e cura. Então, pessoal, especificamente sobre as 3 cartas, né? A história que a gente pode fazer com essas 3 cartas. Eu queria dizer uma coisa para vocês antes de começar. Eu achei legal fazer esse jogo, que é um jogo só, são 3 cartas, uma mensagem para todas as pessoas que forem assistir o vídeo, independente do momento. Como eu expliquei, para questões de desafios que precisam de força, de coragem, de luta, de transformação, de transmutação, em função desse dia hoje de Yansan. E eu fiquei muito emocionada com o jogo. E aí eu queria compartilhar com vocês uma coisa que a Neva fala muito, que é minha professora de espiritualidade, mentora espiritual do Semente das Estrelas, que é um site. E ela diz assim: toda mensagem que eu recebo é primeiro para mim. E isso é muito legal. E eu sempre digo isso também, né, do tarô, que não é um tarô assim. Quando eu tô jogando para um consulente que tá na minha frente, para uma pessoa que tá na minha frente, para um cliente, ou para um cliente de psicoterapia, também usando oráculos, é para ele que eu tô tirando. Mas quando eu tô recebendo uma mensagem que é coletiva, é diferente. E aqui é uma mensagem coletiva, né? Todas, a do tarô da lua, a carta número 1, número 2, número 3, eu sempre escolho uma também, embora eu leia todas e compreenda todas para explicar, acabo vendo todas as mensagens. E a de hoje é incrível, e é incrível não só para mim na minha vida, mas como na vida de pessoas próximas e de pessoas que já estão entre essas poucas primeiras inscritas aqui no canal. Então, o significado de cada carta eu vou ler um pouquinho e vou entrelaçar eles. O Homem Verde, que é a primeira carta, crescimento, que é a carta da árvore, então, né? Ele é o guardião da natureza, o zelador dos segredos, e também significa fertilidade, assim como a carta do cálice, que foi a 2, mas o nome da carta é crescimento. Significa crescimento e fala de uma questão, de uma energia masculina, de se expressar no mundo, de ter confiança, de ter... E aí, isso que a gente vem falando, né, é esse mundo que deturpou essa questão de que o masculino, por ter força, confiança e tal, tem que causar danos no feminino. Isso é outra história, né? Aqui a gente está falando de energias, né? De energia feminina e masculina, de energia sagrada feminina e masculina, de yin e yang, né? Então aqui eles associam a uma força que vem de ter coragem de lançar a cara no mundo, né? De fazer o que tu tem que fazer, de ser tu mesmo, de peitar situações, né? E ele até define, quando é um homem que está tirando essa carta, ele fala que é um momento na vida, uma oportunidade desse homem ser um guardião, um protetor, um cuidador. Fala muito de questões ligadas de família, filhos, fertilidade, que esse homem tem de tomar atitudes certas e que existe um potencial de expansão, de profundo crescimento e entendimento para a situação essa que está recebendo essa mensagem desse jogo. E no caso da mulher, aconselha a evocar também esse lado de ir à luta, ter uma ação positiva, não se deixar abater, né? Que o Homem Verde tem essa questão do crescimento e de reconhecer a necessidade de amor, que precisa ser reconhecida as necessidades de amor. E em todos os relacionamentos familiares, sociais, qualquer coisa que esteja causando confronto, dificuldades, né? Que a união, o amor incondicional que nos une, e também a união que acontece com o cosmos, quando a gente entra na dança cósmica, ele fala, né? Eu acho muito bonito isso, que é ter uma atitude respeitosa e reverente diante da dança cósmica, das coisas que nos acontecem, e uma confiança de que vai dar, de que todas as curas vêm quando a gente pede, quando a gente precisa, quando a gente vai atrás, ou pelo menos grande parte
de coisas, né, nossas, a gente pode curar com as nossas atitudes, com o nosso estilo de vida, com os nossos comportamentos, com os nossos pensamentos, com o que a gente escolhe ver, pensar. Às vezes a gente não tem como escolher no nosso trabalho, na nossa família, mas mesmo assim a gente pode escolher por 10 minutos ou 15 minutos por dia fugir, estar em contato com a natureza. Eu, quem me conhece sabe, eu tô sempre falando isso, né? Crise de pânico, ansiedade e tal, contato com a natureza, contato com a natureza. A ciência também provou isso, não é só a espiritualidade, né? Toda a parte científica da psicologia também prova isso. Então essa carta, né, é essa carta de crescimento e fala de respeito entre a gente e o nosso semelhante, fala da gente prestar atenção nos nossos relacionamentos agora e se perguntar se eles são saudáveis, férteis e favoráveis à vida ou não. E aí é aquilo do aprender a mudar, a transmutar, né? Da Yansan, do deixar morrer, do deixar renascer. Então, será que não está na hora de reavaliar propósitos de relações, né? E relações, nesse momento, talvez seja um momento de dar a chance para todos os envolvidos de escolher caminhos diferentes e manda se comunicar, né? O crescimento, ele sempre vem também através da comunicação. E ela termina dizendo, comuniquem-se, né? A última mensagem da carta. E aí ela vem muito combinada, ela fecha dizendo, as últimas frases, oportunidades abundantes estão ao seu alcance e não deixe de respeitar e honrar a si mesmo e aos outros, né? Então, essas frases eu acho muito boas e são as frases chaves. E aí, vem para a segunda carta, que é o cálice, que é fertilidade. Então, ela complementa também, né, o crescimento. O cálice, aí tem tudo a ver com o momento esse que eu estava falando antes, do feminino, da cura da mãe terra, com as cartas que saíram, né, que é o cálice e depois Gaia, com esse momento que a gente está vivendo no mundo da proteção para as mulheres está cada vez mais necessária, porque a violência contra as mulheres cresce muito, né? Contra crianças e adolescentes também, e contra meninas e meninos, mas meninas mais a questão, né, de gravidez, de estupro, de, enfim, tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo. Então, o cálice, ele é o quê? Ele é o elemento água, né? Ele fala de sentimentos, de emoções, de aspectos psíquicos e da intuição. E ele representa a fertilidade em todos os níveis da vida. Ele é usado para celebrar a deusa, então nesse dia lindo também, né, de Oiá, que todas as orixás, todas as santas, enfim, todas as divindades também são essa deusa, né, a energia da deusa, a própria mãe Gaia, né, é essa energia feminina de mãe terra, né. O mais famoso cálice é o Santo Graal, que muitas pessoas já ouviram falar, né? E que na linha, tanto lá da Wicca já achavam isso, assim como as coisas que a gente estuda hoje, ele simboliza, na verdade, a linhagem sanguínea do Cristo, que continuou, né? Segundo aquelas coisas que eu acredito que eu estudo, com a linhagem do Cristo, que Maria Madalena era companheira, complemento divino de Jesus, e a filha dele, Sara, que é a continuidade, né, desse cálice sagrado, que esse Santo Graal, na verdade, nem existiria como um cálice exatamente, mas seria, né, Maria Madalena, ou o útero de Maria Madalena, e talvez os úteros da vida, o útero de Maria, que recebeu um ser cósmico, né, que foi o único ser cósmico que teve na Terra, não o único avatar. A Terra tem outros seres grandiosos de luz, muitos, né, que estiveram e estão aqui, mas todos filhos de pai e mãe humanos, né? O único que é filho do cosmos e de um útero feminino é Jesus. Então, o cálice ele indica sempre fertilidade, que é um momento onde as dádivas estão transbordando na sua vida. Então, uma carta muito linda, muito positiva, porque ali o Homem Verde é muito bom, mas ele ainda fala, né, da questão da luta ali, que tem a ver com a energia desse jogo. E o cálice já é dádiva, já é a água da vida transbordando. Essa carta diz assim, que se tu estava vivendo emoções atribuladas, pode te preparar para um momento de fertilidade e crescimento. Reflita sobre o que está contido no cálice do seu ser e na melhor forma de curar a si mesmo e aqueles que estão à sua volta.
é muito linda essa parte, né? Porque daí a outra carta fala de cura, a gente estava falando de cura do planeta, de cura de todas essas coisas que a gente continua aqui precisando curar, né? Nessa história da Terra. E ela fala também na questão de que a melhor forma de curar a si mesmo e aos outros é olhar para dentro do seu ser. E aí é a questão do autoconhecimento que eu falei antes também, que quanto mais curamos a nós mesmos, mais capazes de ajudar os outros, né? E de não dar trabalho para os outros também. E mais capazes de curar o planeta, né? Inclusive em algumas linhas, né, de espiritualidade, de energias, né? Algumas pessoas dizem assim, tu pode fazer muito mais pelo planeta, às vezes, do que em argumentações, discussões, narrativas ou coisas assim, se com pessoas tentando explicar coisas em lugares atribulados, em ambientes atribulados e coisas assim, do que se tu respirar, fizer uma meditação, mandar uma luz, digamos, né, te transformar num pilar de luz por algum momento. A física quântica, e não só a física quântica, mas a própria ciência estão aí provando que a gente emite energia, raios, ondas, né? Então, se tu te transforma num pilar de luz, tu tá fazendo um aterramento, tá com os pés no chão, a ciência já provou, tá curando o teu corpo, quer dizer, tu tá recebendo aquela energia viva da Terra, que é o ser vivo, que nós todos somos feitos das mesmas células, dos mesmos átomos, né? Então, o cálice sagrado é isso, são dádivas, é um momento de cura, que vem coisas a ver com cura, que curas serão alcançadas. E é muito interessante na minha vida pessoal que eu tô vivendo agora, porque ela fala especificamente, caso a pessoa que está consultando tenha curiosidade sobre qualquer coisa relacionada a uma criança, saiba que a resposta é positiva. Então, você é um receptáculo da graça divina. Incorpore tudo naquilo que gostaria de se transformar. E daí tem tudo a ver com a transformação da borboleta, com a transformação, né, que a Yansan nos ajuda. Então, esse é o cálice. E aí fecha com a última carta, Gaia, cura. E aí vai dizer, então, né, a gente usa, muitas pessoas conhecem esse termo Gaia para se referir à Mãe Terra. Gaia significa de seios fartos. Então, a carta ali vocês viram, né, tem o desenho lindo dela e dos seios fartos. Uma antiga deusa grega da agricultura, da fertilidade. E o nome dela, né, essa questão talvez seja anterior ainda a essa questão grega, esse nome Gaia, mas aqui ela se refere a isso, né, significa colheita e sementes de terra verdejante, né, sementes sendo colhidas e colocadas na terra, né, então é a Mãe Terra que nos dá essa vida. Fala que esse feminino é cheio de potencial justamente por isso, né? Porque ele dá vida à terra, o útero. Então, a capacidade de nutrir está atualmente ameaçada devido ao modo como abusamos das nossas dádivas. Aquilo que eu estava falando, né? Que a gente sabe já, nós estamos abusando das nossas dádivas, porque a gente faz com os nossos corpos e com o corpo da Mãe Terra e com a natureza. Então, a nossa capacidade de nos nutrirmos da maneira correta, em todos os sentidos, está ameaçada, sim. E é um grande desafio para todos nós essa questão, né? Para a maioria das pessoas, de nutrição, não só de comida, mas de tudo aquilo que a gente se nutre, né? Energias, pensamentos, coisas, pessoas, né? Então, diz que é um momento que Gaia clama pela cura, tanto de nós mesmos quanto do planeta. Exatamente isso. Gaia está lhe oferecendo a semente da cura. Essa carta mostra, né, que a semente da cura, então, está disponível para ti nesse momento, te abençoando com um toque de cura. Você perceberá que as suas vibrações ressoam com as daquelas pessoas que também precisam de cura e orientação. Aprofundando sua ligação com a terra, com as dádivas da natureza, você descobrirá que lhe é dada a chance de desenvolver as suas capacidades e talento, à medida que celebra o fato de que você também é um filho da natureza. Época fértil e profícua para qualquer semente que você plantar. Descobrirá que existem ciclos no interior de ciclos e ritmo no interior de ritmos. E isso daí tem a ver também com aquela coisa ali da carta de antes de entregar, né? Para o movimento cósmico, as coisas, né? Entender os ciclos da vida, os ritmos, as mudanças, as transformações. Fique preparado para a ocorrência de uma cura.
São muitas as dádivas à sua disposição nesse momento. 2 cartas repetindo isso. Qualquer dificuldade que venha à tona nessa ocasião, em que você tirar essa carta, que está necessitando de cura, também está necessitando de amor. Peça a Gaia, sua mãe terra, que o guie e lhe dê sustentação. Bom, a terra da sustentação, né? O aterramento, vamos botar o pé na terra, vamos botar o pé no chão. É isso aí. Pede ajuda para a natureza, pede ajuda para Gaia, ouve o teu coração que a cura tá dançando na tua frente. Gaia sempre esteve pronta para ajudá-lo, pois ela é a personificação verdadeira do amor de mãe, que é incondicional. No momento presente, procure ser incondicional no amor que oferece para as outras pessoas, harmonize seus relacionamentos, que dessa forma você harmoniza a si mesmo. E termina também falando em relacionamentos, como a carta anterior falava. Então, né, pessoal, as últimas frases da carta é: o amor incondicional é a chave da cura. Aceite o que precisa ser curado com amor. É isso, né? Eu tô muito feliz com esse jogo, tô bem emocionada mesmo e espero que vocês curtam o canal, compartilhem com as pessoas que gostam, né, desse assunto, desses temas. Daqui a pouquinho vem o tarô dessa semana que a gente tá começando hoje às 20 horas e 14 minutos, se não me engano, entra super lua cheia em Gêmeos, em oposição ao Sol que está em Sagitário. É uma lua que tem tudo a ver com energia, com mudança, com vento, com palavra, com ar, com pensamento, com fogo, e combina muito com esse dia de Ansan e com esse tarô que acabou sendo um tarô de cura que nós fizemos agora. Gratidão. Namastê.